Foi depois que eu entendi que eu tinha que estar trabalhando nisso com música e cantando, que minha cabeça deu um nó. Eu fiquei 4 noites sem conseguir dormir, sem pregar o olho, olhando pro teto, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Quando eu vejo a minha volta, tem um monte de sambista, nem pegando um banquinho da minha casa para fazer de tantã. O Arlindo, sem querer, né? Acredito eu, me permitiu entender, abraçar a sambista. Mais velha, depois de adolescente, eu vinha descobrir a força que teve para minha mãe ter tido uma filha mulher. Para ela, o que revolucionou nela, sabe? Eu tenho uma responsabilidade ancestral. Eu sei quantas pessoas morreram para a gente estar aqui e ter esse bando de maluco brincando com a democracia. Se eles hoje estão brincando com a democracia, é porque muita gente morreu para garantir esse direito. Esses direitos são direitos muito sérios. Eu continuo em casa, mantendo o isolamento social e gravando todas as entrevistas do Papo de Música à distância. E essa semana eu vou entrevistar uma das cantoras mais populares do Brasil. Ela passeia por todos os gêneros, mas foi no samba que ela se encontrou. E é idolatrada por boa parte desse país desde o primeiro disco. Minha convidada da semana é a cantora Maria Rita. Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Estamos no meio de uma pandemia grave e a situação econômica de muita gente é preocupante. O mercado da música foi um dos primeiros a paralisarem suas atividades para evitar aglomerações e muitos trabalhadores, como compositores, músicos e cantores, estão precisando de ajuda. Pensando nisso, a União Brasileira dos Compositores e o Spotify lançaram um fundo de ajuda humanitária para os seus associados. Esse fundo se chama Juntos pela Música e funciona assim. Para cada real doado, mais R$1 será somado, ou seja, a sua doação vale o dobro. Bora participar dessa campanha? Doe o que puder e nos ajude a divulgar essa ação que vai beneficiar muitos profissionais. Para doar, acesse benfeitoria.com/Juntos pela Música. Ou durante a minha entrevista aqui no Papo de Música, abra a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que estará na tela. Juntos nós vamos sair dessa. Mas eu fico olhando para um outro lado, né? Tá vendo que eu fico olhando, não tô olhando para você? Será que eu ponho o fone? É melhor? Talvez? Vocês estão me ouvindo bem? Você é uma mulher que morou fora do país a partir da sua adolescência, né? E com a experiência de uma vida acadêmica em outro país, que normalmente tem um olhar mais intelectualizado sobre qualquer coisa, sobre cultura, sobre, né, povo, sobre conceitos institucionalizados. E você é uma cantora popular, extremamente popular. Eu queria saber quando foi que esse seu olhar intelectualizado encontrou a cultura popular. Essa é uma belíssima, boníssima pergunta. Porque realmente, como eu me mudei para fora do Brasil aos 16 anos de idade, eu não fiz nem o colegial aqui, né, nem o segundo grau. Fiz colegial fora, com zero ênfase em cultura, história, em conhecimento fora do umbigo dos Estados Unidos, né? Fui para a faculdade sentindo muita falta de entender a minha cultura, de entender os meus porquês, né? A extensão do meu contato numa época em que rede social não existia, que a internet estava engatinhando, era muito difícil ter acesso aos lançamentos de música, de cultura em geral, de entender as coisas que estavam acontecendo do lado daqui, né? Do lado do Brasil. Das 2 faculdades que eu fiz, uma foi estudos latino-americanos, onde eu tive a oportunidade de ficar exposta e entender um pouco melhor política, literatura, história, e a literatura, a história através da literatura, através da política, que aqui na América Latina é tudo muito, muito misturado, né? Tudo muito intrínseco, uma coisa com a outra. É curioso, porque eu volto para o Brasil e aí eu entendo certas dinâmicas culturais, certos contextos culturais a partir do livro, né? A partir do olhar intelectualizado, o entendimento a partir de um historiador gringo e não brasileiro. Então, nada era na primeira pessoa, era tudo na terceira pessoa. Eu entendo que o meu encontro, o encontro da intelectual com a brasileira, a Vera, na raiz ali, correu um pouco depois da minha chegada para o Brasil. Não foi assim de imediato, não foi eu voltei e lembrei. Não foi, saca? Foi meio, quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha um olhar bastante intelectualizado, eu ainda vivia nessa, era constante, assim, porque não é nada quando você
faz uma faculdade, você está sendo treinado naquilo, né? Então, o meu olhar era muito crítico, era do que eu via na televisão, do que eu ouvia no rádio, o que eu carregava disso para a cultura, então misturava os estudos latino-americanos com a crítica social a partir do olhar do comunicólogo, né? Mas foi com o correr do tempo assim que eu fui chegando, não foi de imediato, não. O meu entender foi a partir do meu contato com os sambistas e com o carnaval. E aí eu chego com um olhar do entendimento histórico do samba, de movimento de resistência, de permanência dessa resistência, dessa força, das hierarquias. Não há nada que me faça mais feliz, é tão encantador meu samba assim, Senhor. Salve família, Gustavo Blackene falando. Acabei de lançar Babylon by Gus Volume 1, o Ano do Macaco, ao vivo, em todas as plataformas digitais e videolist no YouTube. Dá um check lá. Ei! Babylon by Gus, meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Gus, Babylon by Gus. E aí, com esse choque, né, cultural, no primeiro momento, usando o choque como uma espécie de coisa contraditória, você passa também a garimpar na música popular aquilo que você, de alguma forma, concorda e quer amplificar. Como é que foi esse caminho, assim? Como é que foram feitos? Quais os filtros que você usou nesse garimpo? Emoção. Porque, acima de tudo, por mais cabeça... Eu tenho uma amiga que fala que eu sou cabeção. Pronto, lá vem cabeção. Por mais cabeção que eu seja, por mais intelectualizada, por mais que eu tenha uma absurda curiosidade, um desejo absurdo de aprender tudo o tempo inteiro, acima disso tudo, eu sou uma artista emocionada. A minha alma é muito artista emocionada, sabe? Muito com os gritos e dores e conflitos. E talvez até naquele momento, assim, de volta ao Brasil, que eu voltei meio sem perspectiva nenhuma, né? Foi depois que eu entendi que eu tinha que estar trabalhando nisso com música e cantando, que minha cabeça deu um nó. Eu fiquei 4 noites sem conseguir dormir, sem pregar o olho, olhando para o teto, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Então, a partir desses garimpos, dessa sede também que eu sentia da volta, né? Parece que desse caminho de volta para casa, e eu fui descobrindo coisas diferentes do que eu 8 anos antes eu via, Lulu Santos, Milton. Eu abandonei todas essas pessoas porque não tinha mais nada lá para consumir disso, né? Salvo Tom Jobim, só os grandes, né? Que são a janela da música brasileira para o mundo. Aí a volta nessa garimpagem desses novos nomes, desses novos sons, dessas novas aulas de brasilidades, de entendimento dessa minha geração, da minha turma, entre aspas, Marcelo Camelo, por exemplo, aí eu vou me assentando e vou me identificando, entende? Por isso que eu digo que a minha busca nunca foi de um ponto de vista marqueteiro, estratégico, intelectual, era pura emoção. Talvez porque, não sei, me ocorreu que agora, assim, talvez porque ao voltar ao Brasil eu possa ter tirado a máscara, possa ter tirado essa armadura que a intelectualidade me permitiu, até para me defender de racismo, até para me defender de machismo, lá. Aqui é outra coisa, digo lá. Né? Lá no Brasil, nos Estados Unidos, olhavam para mim e saíam falando espanhol. Lá nos Estados Unidos, eu automaticamente sou latina, não importa a cor da minha pele. Até porque eles não me veem como branca. Aqui no Brasil, sim, mas lá nos Estados Unidos, eles não me veem como branca, eles me veem como latina. Tem tom essa pele, não é branca, né? Como eles entendem. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white. Então a intelectualidade também era para mim era uma armadura que eu me defendia, eu usava muitos argumentos, né? Então era ganhar no berro, literalmente, as broncas. Quando eu volto para cá, eu posso tirar isso, né? E no baile só da ela, já foi Miss Comunidade da Favela. Apesar de você ter flertado com o samba no primeiro e no segundo disco, você
se encontrou, digamos assim, no samba de corpo e alma no seu terceiro disco. Por que você acha que você se deu tão bem no samba? Porque o samba é completo, para mim, na minha humilde opinião. O samba é completo. O samba é o amor, é o desamor, é o ódio, é a resistência, é o berro político, é o berro malandro, é a palhaçada. E aí você tem desde um Paulinho da Viola, um Ney Lopes, que é uma enciclopédia ambulante, a quantidade de conhecimento que tem. Bezerra da Silva, né, o mais que canta a mais pura escracho. A pureza mesmo, escracho, obrigada, é uma boa palavra. Eu acho que é o completo mesmo. E aí eu sou um pouco disso tudo, sabe? Por isso que me serviu tão bem. Eu sou um pouco e um muito disso tudo aí. Eu só não fumo a grama verde tá o negócio lá do Bezerra, né? Mas enfim. Vou apertar, mas não vou acender agora. Queria que você falasse um pouco sobre histórias de Arlindo Cruz, da importância de Arlindo Cruz na sua vida, da importância de Arlindo pro samba, né, que é o gênero musical mais popular do Brasil. Queria que você falasse um pouco de Arlindo. Ixi, o Arlindo Ave Maria, que saudade. Cara, quando eu recebi a notícia do AVC, eu estava em São Paulo, não, eu estava em Curitiba, um frio. A gente estava lá para fazer o Samba da Maria. Tava o Marcelinho Moreira, o André Siqueira e o Fred Camacho num camarim, e eu e o Davi no meu camarim. O Davi estava dormindo antes do show. E eu vi acho que foi um post, um tweet, alguma coisa do Arlindinho, do filho dele. Eu estava de roupão ainda, pulei da cadeira, entrei no camarim dos meninos, assim, tipo, batendo porta, assim, sabe? Eu não sei como eu abri, a sensação que eu tenho que abrir com o ombro, mas não foi. Eu abri assim, tava os três me olhando, aí eu fiquei meio sem fala, eu falei, onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Eu acho que eu tava berrando, não sei. O André Siqueira me segurou, assim, calma. Falei, não, calma não, onde é que ele tá? O que ele precisa? Onde é que ele tá? O que ele precisa? Foi... Cada hora era um chorando, porque além de tudo, eu naquele show, sei lá, eu devo cantar umas 10, 11 músicas do Arlindo, não sei. E eu tô contando isso porque é um aperto no coração, assim, saca? Aí um pouco antes da quarentena, eu ofereci para ele, que a hora que ele tá mais apto a sair de casa, né, eu ofereci para ele, para Babi, um churrasco aqui, que nós mesmo fizemos, tava ele, aí veio Florinha com o filho, veio Arlindinho, veio todo mundo, aí veio Fred, veio Pretinho, veio Marcelinho, veio tal, o filho do Marcelinho, foi uma coisa. E aí, a minha ideia era fazer isso pelo menos uma vez por mês para ele, oferecer isso uma vez por mês para ele. E aí veio essa maldita quarentena. Mas as histórias com Arlindo são sempre uma zona, né? É sempre uma bagunça boa, sempre regado de gargalhada e tal. Teve uma vez que quando a gente foi gravar, ele me chamou para participar da gravação do vídeo do Madureira, Meu Lugar. Acabou, ninguém queria ir embora, né? Ficou todo mundo por lá. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, vamos lá pra minha casa. Na época eu morava lá na Barra. Quando eu vejo a minha volta, tem um monte de sambista, nego pegando o banquinho da minha casa pra fazer de tantã, repique, Arlindo, D2, Xande de Pilates. Eu falei, como houve, tá boa, pelo amor de Deus. O Arlindo, sem querer, né, acredito eu, me permitiu entender, abraçar a sambista. Aí um belo dia ele veio com aquela seriedade dele, regalou o olho, olhou para mim e falou, tudo bem ter esse respeito todo, mas não precisa ter tanto assim. E ele falou sério, sabe? Tipo, aí fechou a cara, você é sambista. E saiu. Durma com esse barulho, minha filha. Então ele para mim, peça muito fundamental. Muito fundamental. Muito obrigado, Maria Rita, por tudo. Eu ganhei uma grande amiga, uma parceira, qual eu torço muito. E, independente do que ela cante, eu já sou fã, ficarei sempre mais fã e grato a ela. Ô Maria, dá a impressão que o samba te deixou menos reservada. É só uma impressão? Não é.
Sabe que eu tenho uma grandíssima amiga, ela me conheceu quando eu tinha 16 para 17 anos. Mas uma visita que eu... Não, 18. Uma visita que eu fiz dos Estados Unidos para cá, fiquei uns 10 dias aqui. Nesse meio tempo, o Pedro, meu irmão, gravou um DVD, eu fui à gravação do DVD e conheci essa minha amiga. Ela foi na estreia, ela foi no lançamento, na estreia da turnê do Samba Meu, na Fundição Progresso. Acabou o show, ela entrou no camarim, com o olho cheio d'água, braços estendidos assim, ela falou assim, agora eles te conhecem. Eu falei, eles quem? Naquela euforia pós-show, né, camarim que eu fico 200 por hora. Eu falei, eles quem? Ela, todo mundo. Agora eles te conhecem, eles não te conheciam. Então, você entende quando eu digo que o samba me mostra a verdade, me mostra inteira, né? O samba sou eu inteira. Eu sou completa por causa do samba. Você fez um registro fonográfico estando grávida de Alice, que é o registro do show Redescobrir. Como é que foi cantar aquele repertório estando grávida de outra mulher? Não vou ser intelectual aqui agora, eu vou só dizer o que me vem à mente. Foi babado. Era um nó na cabeça, cara. Eu vim a descobrir depois de mais velha, depois de adolescente, eu vim a descobrir a força que teve para minha mãe ter tido uma filha mulher. Para ela, o que revolucionou nela, sabe? O Redescobrir por si só já foi forte. Quando eu engravidei, e a Alice foi absolutamente programada e sonhada, assim. Então a ideia era, a gente faz os 5 shows gratuitos e aí a gente vai curtir a vida, beleza? Beleza. E só que aí aconteceu um lance com o Redescobrir e acabei abrindo a turnê, só que aí ela já estava lá, né? E aí eu entendi, quando a minha mãe disse, depois que eu nasci, que ela disse numa entrevista, que ela passou a entender a mãe dela, quando eu cheguei, quando eu nasci. E aí eu passei a entender, que aí alguns amigos da minha mãe falaram, caraca, cara, quando você nasceu, tua mãe ficou babaca, deixou o cabelo crescer, começou a usar renda, ficou ridícula, ela ficou toda... tá. E eu entendi, isso até escrevi, na época eu escrevi um artigo para uma revista falando disso, falando desse espelho, né? E aí eu lembrava desses amigos dizendo essas coisas, que mulheres como minha mãe, como eu, que são muito ali com a faca no dente o tempo inteiro, né? E precisando da... Porra, imagina a minha mãe, muito mais até do que eu, né? Porque eu cheguei com minha mãe já fora de casa. Minha mãe teve que sair de casa, né? Aquele facão abrindo caminho, né? E essa geração da minha mãe. Mas ainda assim a gente sente que não progrediu tanto assim, né? Nós não andamos tanto para frente quanto elas gostariam que a gente tivesse andado. Então é um constante... né? Mas aí quando a Alice nasce, eu não só entendo essas falas da minha mãe, aí eu me aproximo muito mais dela, sabe? Então foi uma viagem muito, muito profunda, de verdade mesmo. E aí o Redescobrir traz a vovó Elis para dentro de casa de novo, né? Maria, falando ainda de exposição, essa dicotomia exposição-privacidade, você é uma tuiteira de marca maior, né? Você acha? Eu acho. E é muito gostoso te seguir, porque você é muito bem-humorada e você responde aquilo que você acha que tem que responder, com humor ou com certa assertividade, mas enfim. E aí, sobre isso, sobre essa exposição em redes sociais, você já disse algumas vezes, enfim, que já até te ameaçaram de agressão física na época por conta de comparação com a sua mãe, enfim. Hoje, que a gente vive um momento muito polarizado e que você não se nega a se posicionar. Como é que tá isso? Como é que é a sua relação com essas agressões nas redes? Eu meio que vivo numa bolha, assim. Acho que o Twitter é onde eu fico mais ativa, né? Que eu acho mais interessante, assim. E eu falo isso, parece que eu estou falando de forma debochada, mas a verdade é que, justamente por estarmos nesse momento tão polarizado, tão agressivo, eu acho que é muito importante a gente cuidar e preservar da nossa sanidade mental.
da nossa saúde mental, e isso não é brincadeira. Eu acho que as notícias já estão pesadas demais, e eu acho que não vai ter escolha, mais hora menos hora o bicho vai pegar. E aí, para isso, a gente precisa estar forte, atento e forte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atento, porque estão brincando com a democracia, estão brincando, estão jogando com palavras. Palavra é uma coisa muito forte. E nesse caso que a gente está vivendo agora, tem o ditado, né? Palavra é metade quem diz e metade quem ouve. Ninguém está ouvindo mais nada, então só estão dizendo. Então, o monopólio da narrativa está muito perigoso, sempre foi perigoso, mas essa narrativa especificamente é desastrosa, perigosa, assassina, sombria. Eu sinto que, enquanto cidadã, eu preciso me preservar. Eu preciso me preservar. Porque eu sirvo de voz para muitas causas, eu sirvo de voz para muita gente. Eu não posso não falar nada, eu não posso ficar num... E aí, galerinha, batom de hoje... Não posso, não consigo. É mais forte do que eu. Eu não tenho como ficar quieta, eu não tenho como fingir que nada está acontecendo, não tem possibilidade de eu fingir que nada está acontecendo. Eu tenho uma responsabilidade familiar até. Eu tenho uma responsabilidade ancestral. Eu sei quantas pessoas morreram para a gente estar aqui e ter esse bando de maluco brincando com a democracia. Se eles hoje estão brincando com a democracia, é porque muita gente morreu para garantir esse direito. Esses direitos são direitos muito sérios. Dá uma angústia, dá um negócio, assim, sabe? Dá uma mistura de raiva, um sufoco, angústia, uma mistura de medo, com raiva, com... Como que eu vou ficar aqui? Como que eu vou ficar aqui? Eu não consigo ficar quieta. Guerra das desigualdades, a humanidade lavando a roupa, oportunidade não cruzou bolsas, toda a vida por aqui. A sua música, algumas canções do seu repertório são bastante políticas, eu diria até que são extremamente políticas, sem ser panfletárias. E aí eu queria saber se hoje, atualmente, quando você pensa, ou de 5 anos pra cá, quando você vem pensando em repertório, essa é uma questão que você coloca como estando no front na hora desse garimpo, dessa pincelada? Sempre foi, porque a gente não está vivendo essa escuridão que a gente está vivendo de 5 anos para cá. Corpício é de 2007, né? Sempre teve. Vero, que foi uma música que não saiu no meu primeiro disco, saiu como uma faixa extra em 2003, fala disso. Teu sabor eu quero, mas nem só beleza eu vi. Sempre tive isso, não sei se veio no útero, não sei de onde vem, assim, mas eu sempre tive essa questão de justiça social, de bater boca com adulto com 13 anos de idade, de ficar indignada e por vezes tão indignada de ficar sem resposta e sair batendo pé, sabe? Falar, cara, aqui não dá para ficar. E o fato de não ser panfletário, porque eu acho que tem um certo charme, assim, você dizer uma coisa que a pessoa acha que não sabe o que está falando, sabe? Por quê? Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu cresci com meu pai dizendo, o artista que sai de casa partindo do princípio de que seu público é burro, não merece ser artista. Corpício, ela tem ela é uma pegadinha quase, porque ainda mais quando entra o refrão, né? E o arranjo é todo mas eu tô aqui, ó. E aí é doido, cara, porque agora, mais de 10 anos passados, as pessoas que ouviram Samba Meu alegremente param e falam, peraí, velho. Porque eu também acho que é importante a gente, enquanto artista, como eu estava falando, já que eu tenho esse lugar, esse privilégio, e não parto do princípio de que meu público é burro, a galera vai lá pesquisar. O homem falou que é um samba que dá para botar na avenida, cara. Bicho, isso não... Olha, me arrepia só de pensar aquela Sapucaí doida caindo, cantando ah. Enfim, eu gosto de colocar nas entrelinhas, eu acho que é importante as pessoas receberem mensagens subliminares, e aí de repente rola um estalo,
Eu acho que eu acabo proporcionando um show com esse repertório, eu acabo proporcionando um show para o público que quem quer analisar, analisa, quem quer curtir, curte, mas está tudo, sempre, está tudo lá. Me diz uma coisa, na sua opinião, como que os artistas conseguem estreitar mais a relação da sua arte com o povo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente vem de uma demonização dos artistas há muitos anos. Tem ficado muito latente agora, mas essa falácia dos artistas mamarem na teta da Rouanet, isso vem sendo dito e repetido durante muitos anos. Bicho, tem que ter muita paciência, tem que ser didático, né? Porque, nesse caso, a gente precisa de luz, da educação, de uma criação, e aí tem que ter paciência. Eu lembro, na época mais punk, assim, que a gente sofreu com a história da Lei Rouanet, pouquíssimas pessoas me procuraram. Pouquíssimas. Me explica esse trem aí. E uma me mandou uma mensagem de voz pelo WhatsApp, na seguinte forma: Maria, eu já não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que eu penso, eu não sei mais o que falar, o que eu argumentar. Me explica esse negócio aí, fazendo favor. A mensagem chegou assim para mim. Eu devolvi no mesmo tom. Vou te explicar essa merda toda, desculpa o palavrão, mas foi assim mesmo que eu falei. O negócio é o seguinte, a lei diz o seguinte, no mesmo tom, saca? A pessoa ouviu, depois foram, sei lá, 4 mensagens de 5 minutos cada uma. Aí ela voltou, cara, no mesmo tom, obrigada, hein? Agora eu já sei o que falar. Que coisa mais confusa. Eu falo, não é confusa, cara. Hoje em dia existe um negócio chamado Google. Antes a gente tinha que ter enciclopédia em casa, tinha que ir na biblioteca. Abre o computador, abre o celular, pesquisa, mas não pesquisa de fontes qualquer. Vai onde escreveram o negócio. Então a gente tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Porque o grande drama é que os idiotas estão vencendo, né? Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Palhinha! Vou pedir pra você dar uma palhinha de uma música do Arlindo Cruz, seu mestre, mas que você não gravou, você nunca gravou. Será que é amor? Parece muito mais, meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do teu olhar clareia o meu viver. Não posso mais ficar sem você. Não deixa o nosso desejo virar poeira. um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão, eu te juro, é pra vida inteira. Oi, 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 oi. E você pode usar e abusar de amar. Não deixa. Olha, eu não sei se eu choro porque eu não sei quando eu vou dançar isso de novo. Eu não sei se eu choro por conta da falta de aglomeração. A gente falou de Arlindo e a gente não falou nessa entrevista de uma outra pessoa que é muito importante na sua trajetória, que é Milton Nascimento. Pois é, verdade. E aí eu queria que você desse uma palhinha de uma canção da sua preferida, se é que dá pra escolher alguma preferida, de Milton Nascimento. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu já vou dar essa palhinha, mas eu lembrei quando a gente estava, eu e o Tom, fazendo pesquisa de repertório pro Maria Rita. E agora, meu amor, eu vou imprimir para você. Você quer imprimir? Quantas cópias? 2? Momento mamãe. O Milton tinha falado de encontros e despedidas, né? E aí ele queria mais música dele no disco. Aí eu pedi a festa, ele falou que não ia dar. Não, essa música não tem letra. Charmes de Milton. E aí faltava uma terceira. Eventualmente ele me deu, mas assim, a gente seguiu. Aí o Tom Capone veio assim, cara, achei uma música muito típico de Tom Capone, muito do Milton. Cara, eu vou te mostrar. Eu falava, essa é maravilhosa, mas minha mãe já gravou. Tá bom. Mas tem essa outra aqui. Essa também é incrível, minha mãe já gravou. Aí na terceira ou quarta, ele falou, tua mãe já gravou tudo? Eu falei, basicamente. Toda essa época aí, tu pode esquecer, nada é possível mais. Minha mãe já gravou tudo. Tem uma do Milton, que eu costumo dizer que é a música, que foi a primeira música que eu ouvi, que eu entendi que música tinha mensagem.
que é Bola de Meia, Bola de Gude. Essa é uma das músicas favoritas para mim, do Milton. É que ela é difícil e eu vou confundir a letra toda e eu já tô pedindo desculpa pro Milton, que vai chegar para ele que eu cantei a música errada. E pros fãs hardcore também, desculpa. Como é que é? Ele me fala de coisa... Essa parte, para mim, que foi que deu estalo. Eu falei... E ele me... Vou cantar devagar, porque para entender o negócio da letra. Ele me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegada qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Acho que é isso. Que o adulto me assombra, o menino me dá a mão. Ao passado no meu presente, o sol vem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Aproveitando que a Alice está aí do seu lado, a última palhinha, eu queria saber que música que você ouvia na infância e que você canta ou cantou para Antônio e para Alice quando eles eram pequenos. Olha, pro Antônio eu cantava, embora o Serginho Meriti tenha me dado Cria. Criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. Quando eu gravei, o Antônio tinha 3 anos, né? Ele tinha 2 para 3 anos quando eu estava gravando. Eita! Eu tava gravando. Embora Cria, eu gostava de cantar para ele Caminho das Águas, do Rodrigo Maranhão, que é muito música de ninar, né? Inclusive, uma vez eu estava no avião, eu tô tomando seu tempo todo, estava num avião, voltando do Nordeste, voltando para São Paulo, ainda morava em São Paulo, e tinha uma criança chorando, chorava muito no avião. E aquilo, no coração de mãe, aquilo foi me dando um nervoso, foi me dando um negócio, e eu olhava para trás, e eu via as pessoas com cara de, ai, que saco, sabe, assim, aquela coisa. Eu levantei e fui atrás do som da criança chorando. A produtora que trabalhava comigo na época tentou me segurar. Eu senti a mão dela segurando, raspando a minha camisa, assim, tipo, ela ia me segurar. Eu só fiz assim, me deixa. Cheguei e vi uma mãe, era a primeira vez que ela viajava de avião, a criança estava sentindo o nervoso dela, sabe? A criança devia ter uns 6, 7 meses. E a mãe estava muito nervosa, muito nervosa. Eu ajoelhei do lado dela, ela olhou para mim com olhos desse tamanho, assim, ela falava, chorando, ela falava para mim, eu não sou uma mamãe. Meu coração morreu ali na hora. Comecei a fazer carinho na mãe, ela não acalmava, e a criança berrando. Eu falei, você já deu bico, já deu peito, já deu? Ela falou, já dei, ele não quer nada. Catei o menino no colo da mãe, fui lá pra frente do avião e comecei a cantar. Botei ele aqui assim, ó. Comecei a cantar pro menino. Ele foi acalmando, aí dormiu. E no soninho dele comigo, ele fazia dormindo. De tão estressado que o bichinho ficou. E era Caminho das Águas. Eu cantei, coisa de mãe, muito doido, né? Caminho das Águas é lindona também. Leva no teu bumbá, me leva. Leva que quero ver meu pai. Olha lá, a outra não gosta. Ela não gosta que eu cante. Caminho bordado a fé, caminho das águas, me leva que quero ver meu pai. E para Alice é um pouco mais difícil, porque a Alice, desde muito pequenininha, para ela lidar com a mãe artista, com a mãe famosa, digamos assim, que a mãe que sai para trabalhar e fica muito tempo fora de casa, ela separou a mãe da cantora. Então, tudo que é da cantora, quando ela era pequenininha, não era muito bem-vindo em casa. Então, se eu estivesse em casa e eu tirasse o óculos, porque eu canto sem óculos, né, no palco. Se eu tivesse de maquiagem em casa sem motivo nenhum, onde você vai? Sabe, se ela uns símbolos que ela associou à cantora, andar na rua e ter fã parar para conversar e pedir foto, mano, ela entrava num aqui não, agora não é hora, ela falava assim, com esses termos, agora não é hora. Com 3, 4 anos. Então, um entendimento muito... Então, cantar para ela, a partir de uma idade, foi um negócio de... Mas eu gostava de cantar Espere por mim, morena.
Espere que eu chego já. O amor por você, morena. São algumas pérolas do repertório de mamã. A mamãe cantava pra mim, pra ninar. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Maria, muito obrigada por essa entrevista tão gostosa, obrigada mesmo. Agradeço a você por ter parado as atividades no meio dessa quarentena para falar comigo, obrigada, foi uma delícia. É um prazer enorme. Se todos fossem iguais a você. Espero muito que eu te encontre em breve num samba ótimo, com cerveja gelada, cheio de gente suando. É isso, vamos nessa.